O corpo humano guarda segredos que a ciência moderna apenas começou a reconhecer, enquanto a medicina convencional trata você como uma máquina biológica limitada por suas reações químicas e processos metabólicos. Existe uma verdade ancestral que foi preservada nos monastérios mais remotos do Himalaia. Você possui um forno interno, capaz de gerar calor suficiente para secar mantos molhados em temperaturas abaixo de zero. Não, isso não é ficção nem exagero poético. É um fato biológico e energético que foi demonstrado repetidamente por monges tibetanos que dominaram uma técnica respiratória tão poderosa que desafia toda a lógica fisiológica ocidental. Mas antes de pensar que isso é apenas um truque impressionante para sobreviver ao frio extremo do Kshmi, revelar algo que vai mudar completamente sua compreensão sobre seu próprio corpo. Esse calor interno que os monges geram não é o verdadeiro propósito da técnica. O calor é apenas o efeito colateral visível de algo muito mais profundo acontecendo em níveis que você não pode ver. O que realmente está ocorrendo é uma purificação completa do seu sistema energético, uma queima literal das densidades emocionais que te mantém preso e um despertar da energia vital que tem estado adormecida na base da sua coluna desde que você nasceu. A técnica se chama Tumo e sua tradução literal é calor interno, mas essa tradução não captura nenhuma fração do que realmente acontece quando você domina essa respiração. O Tumo não é um método para regular a temperatura corporal. Embora faça isso com maestria, é um sistema alquímico completo, desenhado para acender um fogo sagrado, que transforma literalmente tudo: seu metabolismo físico, sua estabilidade emocional, sua claridade mental e, mais importante, sua vibração energética. Pense no seguinte: você já se perguntou por que se sente tão pesado, emocionalmente mesmo, quando sua vida parece estar indo bem, objetivamente? Porque há dias em que você acorda sem energia vital, sem motivação, com a mente nublada e o corpo denso, como se carregasse um peso invisível. A resposta não está nos seus níveis de açúcar no sangue, nem na qualidade do seu sono, nem na quantidade de café que você consome. A verdadeira resposta está no fato de que você acumulou camadas e mais camadas de densidade emocional ao longo dos anos. E essas densidades calcificaram no seu campo energético, bloqueando o fluxo natural da força vital medo-calcificado. Culpas, tristezas antigas que você nunca processou completamente. Todos esses resíduos emocionais não desaparecem magicamente com o tempo. Eles se alojam no corpo sutil, criando bloqueios nos canais energéticos que os orientais chamam de Nadi. E quando esses canais estão bloqueados, a energia vital, o prana, o si, não consegue circular. E quando a energia não circula, você sente exatamente o que sente agora: estagnação, peso, confusão, falta do propósito. O Tumo foi desenvolvido há séculos especificamente para resolver esse problema na raiz. Não é uma solução superficial como tomar um estimulante ou forçar pensamentos positivos. É um método que vai direto à fonte do problema. Acende um fogo prânico tão intenso que literalmente queima essas densidades, dissolve esses bloqueios, purifica esses canais e permite que a energia vital volte a fluir com força total. Os sábios tibetanos e os mestres de yoga compreenderam uma verdade fundamental que o Ocidente ainda está aprendendo. Quem controla seu fogo interno, controla sua mente. A mente é o órgão mais volátil do ser humano. Ela salta de pensamento em pensamento, de preocupação em preocupação, de medo em medo, sem parar. Essa instabilidade mental não é um defeito de caráter, é simplesmente o resultado de não ter controle sobre sua energia interna. Quando a energia está dispersa, caótica, estagnada, a mente reflete esse caos. Ansiedade é energia caótica, depressão é energia estagnada. Pensamentos obsessivos são energia presa em loops. Tudo isso são manifestações de um sistema energético que não está sob seu comando. E o Tumo te dá esse comando. Ele te entrega as chaves do reino interno. Agora, para entender como o Tumo funciona tão profundamente, você precisa aceitar algo que pode chocar a sua visão materialista da realidade. Você não possui apenas um corpo, você possui dois. O primeiro é o corpo físico, aquele que você vê no espelho, feito de carne, ossos, sangue e órgãos. Esse corpo responde às leis da biologia. Precisa de oxigênio, nutrientes, descanso. Seus limites são claros e mensuráveis. Mas existe um segundo corpo, que a maioria das pessoas ignora completamente porque não conseguem vê-lo: o corpo prânico, também chamado de corpo sutil ou corpo energético.
Esse segundo corpo não é feito de matéria densa, é feito de energia pura. E ele não responde às mesmas leis que o corpo físico. Ele responde à intenção, à visualização, à respiração consciente e ao foco mental. Esse corpo prânico é a matriz que gerencia suas emoções, sua consciência e sua energia vital. E aqui está o segredo que muda tudo. A maioria das práticas que você conhece trabalha apenas um dos dois corpos. O exercício físico intenso trabalha o corpo denso, melhora a circulação, fortalece os músculos, mas não toca o corpo energético. A meditação passiva trabalha o corpo sutil, acalma a mente, mas não transforma o físico. O Tumo é revolucionário porque é a interface perfeita entre os dois. Ele trabalha ambos simultaneamente, criando uma sinergia alquímica que multiplica os resultados. Quando você pratica Tumo corretamente, acontece uma dupla transformação. No nível físico, você oxigena profundamente cada célula, acelera a circulação, ativa o metabolismo dormido, força a expulsão de toxinas e resíduos que estavam acumulados há anos nos tecidos. No nível energético, você desperta o fogo prânico na base da coluna, queima as densidades emocionais, limpa os canais sutis e permite que a energia vital ascenda pela coluna vertebral, banhando todos os centros energéticos com luz e calor. Essa dupla ação é o que torna o Tumo tão único e tão poderoso. Não é apenas respiração profunda, não é apenas visualização, é a fusão perfeita de técnica física e alquimia energética. É ciência e magia trabalhando juntas em harmonia absoluta. E os resultados são contraditórios para a mente ocidental, mas perfeitamente lógicos quando você entende a anatomia dual. O Tumo queima gordura e aumenta energia ao mesmo tempo. Como isso é possível? Porque ele purifica o corpo físico através da oxigenação e circulação acelerada, e simultaneamente purifica o corpo sutil através da queima das densidades emocionais que te mantém em baixa vibração. É um sistema de automanutenção completo que opera em múltiplas dimensões simultaneamente. Agora que você entende o fundamento teórico, vamos à prática. A respiração Tumo não é complicada tecnicamente, mas requer precisão e intenção. É um motor energético de 3 fases, e cada fase tem um propósito específico na criação e direcionamento do calor interno. A primeira fase é a inalação profunda e vigorosa. Isso não é uma respiração suave e relaxante, como em algumas meditações. É uma inalação poderosa, enérgica, que expande completamente o abdômen e ativa o diafragma com força total. No nível físico, você está forçando os pulmões a realizar uma troca gasosa máxima, saturando o sangue com oxigênio fresco e ativando a circulação em todo o corpo. Mas no nível energético, algo muito mais profundo acontece. Essa inalação vigorosa desperta o fogo adormecido no chakra raiz, no Muladhara, localizado na base da coluna. Esse centro energético é onde sua força vital primordial reside, dormindo como uma serpente enrolada. A tradição oriental chama isso de Kundalini, e essa primeira inalação profunda é o primeiro rugido que acorda essa serpente de fogo. É o combustível sendo injetado no forno interno. Sem essa inalação poderosa e consciente, o fogo não acende. A segunda fase é a exalação com lábios franzidos. Isso é crucial e não pode ser ignorado ou feito casualmente. Depois de encher completamente os pulmões com a inalação profunda, você exala com força através dos lábios ligeiramente franzidos, criando uma resistência deliberada. Essa resistência não é um detalhe estético. Ela gera uma pressão interna que é absolutamente fundamental para a alquimia do Tumo. No nível físico, essa pressão ajuda a expulsar toxinas e dióxido de carbono, de forma muito mais eficiente do que uma exalação passiva. Você está literalmente limpando os pulmões de resíduos acumulados. Mas no nível energético, essa pressão interna faz algo extraordinário. Ela empurra a energia densa para fora do corpo e, ao mesmo tempo, concentra a energia sutil para dentro e para baixo, preparando o sistema para a fase mais importante de todas. A terceira fase é onde a verdadeira magia acontece. A retenção da respiração. Depois de exalar completamente, você para de respirar. Os pulmões estão vazios e você mantém essa pausa pelo maior tempo que conseguir confortavelmente. É nesse momento de suspensão, nesse vácuo criado pela ausência de ar, que ocorre a alquimia profunda do Tumo. A energia que foi agitada pelas respirações profundas e concentrada pela exalação, pressurizada agora, é empurrada diretamente para a coluna vertebral. Mas isso não acontece automaticamente.
requer um ingrediente essencial que a maioria das pessoas não possui: calma mental. Se sua mente está caótica, ansiosa, desesperada por ar, a energia se dispersa. Mas se você consegue manter a mente serena, observadora, tranquila mesmo, enquanto os pulmões estão vazios, a energia se intensifica e começa a subir pela coluna com força crescente. Essa é a fase da cocção prânica, onde o calor se intensifica exponencialmente e começa a purificar o sistema nervoso desde sua base. O segredo aqui não é quanto tempo você consegue segurar a respiração, mas quão calma sua mente permanece durante essa retenção. A calma é o sinal que diz ao corpo: é seguro gerar esse calor interno intenso. Sem calma, o corpo interpreta a retenção como perigo e ativa o modo de estresse, bloqueando completamente o ascenso do fogo prânico. É a união de vontade com serenidade que permite que o fogo purificador ascenda a coluna e transforme todo o sistema. Mas ainda falta um elemento crucial para completar a técnica: o Mula Bandha, a chave secreta que sela a base da energia e direciona o fogo para cima com precisão cirúrgica. O Mula Bandha é uma contração suave, mas firme dos músculos do períneo e do assoalho pélvico. Para os homens, é como se você estivesse segurando a urina. Para as mulheres, é como contrair os músculos vaginais. No nível físico, é apenas uma contração muscular, mas no nível energético, essa ação é absolutamente crucial, porque funciona como uma comporta psíquica, que impede que a energia Requiem despertada escape para baixo e se dissipe. Semo Mula Bandha, a energia que você acabou de ativar com as respirações, simplesmente vaza pela base e se perde. É como tentar encher um balde furado. Mas quando você aplica o Mula Bandha corretamente, você sela essa base, cria uma pressão ascendente e força a energia vital a subir pelo canal central da coluna vertebral. Essa é a ordem final que você dá ao corpo para iniciar a transformação completa. A prática completa se organiza em 3 rondas de intensidade progressiva, cada uma projetada para treinar gradualmente o corpo prânico a sustentar um fogo cada vez mais intenso. Na primeira ronda, você faz de 20 a 30 respirações profundas, seguindo as 3 fases que descrevi. Depois retém a respiração por cerca de 30 segundos, enquanto visualiza uma chama brilhante na base da coluna. Essa primeira ronda é o aquecimento, o despertar inicial do sistema. Na segunda ronda, você repete o mesmo processo, mas agora busca uma retenção de 45 segundos, e sua intenção se aprofunda. Você não está apenas visualizando a chama, você está sentindo o calor se intensificar, observando a energia começar a subir pela coluna. Essa segunda ronda amplifica o que foi iniciado na primeira, e na terceira ronda, tudo culmina. Você faz novamente as respirações profundas, mas dessa vez busca uma retenção máxima de 60 segundos ou mais e aplica o Mula Bandha durante toda a retenção. É nessa terceira ronda que o tumo se torna 5 vezes mais intenso, porque o aumento da retenção combinado com a ação do Mula Bandha canaliza uma quantidade imensa de energia diretamente para os centros superiores da consciência. Durante cada uma dessas rondas, a visualização é absolutamente fundamental. Não é opcional, é parte integral da técnica. Com os olhos fechados, você deve visualizar uma chama brilhante e vibrante na base da coluna. Com cada inalação, você imagina que está alimentando essa chama com oxigênio, fazendo-a crescer. Com cada retenção, você observa como a chama se intensifica e como o calor começa a subir pela coluna, queimando impurezas em seu caminho. Essa visualização não é fantasia nem imaginação vazia. É o mapa que você está dando à sua energia para que ela saiba exatamente para onde ir e o que fazer. A energia segue a atenção. Onde você coloca seu foco consciente, a energia flui. Quando você visualiza o fogo subindo pela coluna, você está literalmente programando seu sistema energético para mover o prana nessa direção específica. O fogo que você sente não é uma sensação física de queimadura, é uma sensação vibratória intensa, um calor energético que representa sua força vital dormida, finalmente se movendo e purificando os canais. E o Mula Bandha aplicado durante a retenção final atua como um funil que garante que toda essa energia gerada não seja aleatória ou dispersa, mas focada e direcionada, forçando a ascensão do prana através do canal central, onde ele pode queimar a densidade emocional e a confusão mental. Uma vez que o motor do tumo foi acionado e o fogo prânico ascendeu pela coluna, os benefícios se manifestam nos 3 níveis da existência: o físico, o energético e o mental. E esses benefícios
não são efeitos colaterais aleatórios, são a consequência lógica e inevitável de purificar um sistema que esteve estagnado por anos, talvez décadas. No nível físico, o impacto é radical e imediato. O túmulo acelera o metabolismo de forma mensurável, obrigando o corpo a ser muito mais eficiente com a energia que possui. A técnica melhora a circulação através da oxigenação intensa, o que ajuda a purificar os pulmões de resíduos acumulados e a queimar gordura de maneira muito mais eficiente do que exercício cardiovascular convencional. A respiração profunda atua como uma massagem interna poderosa, forçando o sangue e o oxigênio a penetrar em áreas que normalmente têm pouca circulação, revertendo rigidez e deterioração tissular. Esse calor interno que você gera é a caldeira que literalmente desintegra toxinas celulares. A oxigenação profunda não é apenas benéfica, é o detonador biológico que rejuvenesce as células desde dentro. Mas é no nível energético que ocorre a verdadeira magia profunda. O túmulo desperta o AI adormecido, a energia latente que reside na base do seu ser, desde sempre. Quando esse fogo se ativa, ele limpa sistematicamente os bloqueios emocionais que se aderiram aos canais prânicos ao longo dos anos, eliminando completamente aquela sensação de peso inexplicável ou ansiedade constante que você carrega sem saber de onde vem. Ao acender o fogo interno, você eleva sua vibração basal, e quando sua vibração aumenta, você automaticamente se conecta com estados de maior certeza, clareza e vitalidade. A energia purificada e liberada ativa a coluna energética por completo, alinhando todos os centros e conectando você diretamente com seu poder interno e seu propósito de vida. Esse fogo queima o passado emocional para que o futuro possa fluir sem obstáculos. E no nível mental, os efeitos são o resultado natural da calma física e da purificação energética. O fogo interno é um pacificador profundo da mente. O túmulo acalma os pensamentos de forma radical, não através da repressão ou do esforço mental, mas através da saturação de consciência. Quando a energia prânica está ativa e sob seu controle, o pensamento errático e caótico simplesmente diminui naturalmente. Isso aumenta sua concentração até níveis que você provavelmente nunca experimentou. Você desenvolve um foco laser porque a energia que antes estava dispersa em 1000 preocupações agora está centralizada e direcionada. O túmulo silencia o medo e a ansiedade porque o calor literalmente queima a fricção mental que causa instabilidade emocional. Você se sente inquebrantável porque ativou uma fonte de poder que é completamente interna e que não depende absolutamente de nenhuma circunstância externa. Esse controle interno é o fundamento do que poderíamos chamar de estoicismo energético. Você se torna imune ao caos externo porque seu centro interno está gerando calor, luz e estabilidade constantemente. O túmulo é um sistema de atualização completo do seu ser. Não se trata apenas de respirar de uma forma específica. Trata-se de usar essa respiração como ferramenta alquímica para converter medo em poder e caos em claridade absoluta. E agora chegamos à conclusão que deve ressoar no fundo da sua alma e mudar completamente como você se vê. O túmulo não é apenas uma técnica de respiração, é um fogo sagrado. É a única ferramenta que te permite converter fisiologia em metafísica. É a chave para a liberdade total do seu corpo e da sua consciência. A ativação desse fogo interno é um ato de rebeldia contra a tirania do frio e do medo. E quando digo frio, não estou falando apenas da temperatura externa. Estou falando do frio interno, aquela sensação de vazio, do desconexão, de estar separado da fonte de vida. E quando digo medo, estou falando de todos os medos que te paralisam. Medo de não ser suficiente, medo de fracassar, medo de estar sozinho, medo do sente. Os monges do Himalaia que praticavam tummo não estavam apenas combatendo o frio extremo das montanhas nevadas. Eles estavam combatendo o frio e o medo internos, que são as verdadeiras fontes da rigidez mental e física. Quando você domina o tummo, você não está apenas aprendendo a regular temperatura corporal. Você está aprendendo a gerar sua própria luz interna independentemente do que aconteça ao seu redor. Esse fogo sagrado tem uma tripla função alquímica que transforma completamente sua existência. Primeiro, ele purifica o físico queimando toxinas e estagnação biológica, o que te dota de vitalidade genuína e potencial de longevidade. Seu corpo para de ser um fardo pesado e se torna um templo vibrante. Segundo, ele transforma o emocional dissolvendo as densidades de culpa,
ressentimento e trauma armazenado nos tecidos sutis, o que te devolve a leveza e a liberdade mental que você tinha quando criança. Essa purificação emocional é absolutamente chave, porque o corpo físico armazena dor não processada, como cristalizações energéticas que bloqueiam o fluxo da vida. E terceiro, ele desperta a energia que sempre esteve dentro de você, mas que estava adormecida, conectando você com a fonte inesgotável de poder que reside na base da sua coluna. Quando esse fogo interno está ativo e acendendo, o mundo externo deixa de ter poder sobre você. As circunstâncias podem ser caóticas, as pessoas podem ser difíceis, os desafios podem ser intensos, mas seu centro permanece inquebrantável quente e pural. Essa inquebrantabilidade é a verdadeira soberania pessoal. Não é arrogância nem insensibilidade. É simplesmente estar tão conectado com sua fonte interna de poder que as turbulências externas não conseguem mais desestabilizar você. Você se torna como aqueles monges sentados tranquilamente na neve, gerando calor suficiente para derreter o gelo ao redor, enquanto permanece em meditação profunda. A promessa final do túmulo se resume a uma sensação que todos nós buscamos desesperadamente, mas raramente encontramos: leveza. Quando você ativa seu fogo interno consistentemente, a vida deixa de se sentir pesada. Essa pesadez que você carrega, aquela sensação de estar sempre lutando contra uma corrente invisível, é a marca da densidade emocional e da falta de fluxo energético. É o resultado de carregar o passado não processado nas costas. É o peso da consciência não purificada. Mas quando você pratica o tum e acende esse fogo sagrado, você queima, literalmente, essa carga emocional. E quando a carga queima, você experimenta leveza. Não é uma leveza artificial ou temporária, como a euforia de uma substância. É a leveza genuína, que vem da ausência de resistência ao fluxo vital. O túmulo te ensina a acender sua própria luz interior, para que você nunca mais dependa de uma fonte externa para se sentir completo, forte ou seguro. É um ritual de soberania e poder pessoal. Um testemunho vivo de que a força mais grandiosa do universo está sempre disponível dentro da sua própria coluna vertebral, esperando apenas que você tenha a coragem de acendê-la. Quando você domina o túmulo, você domina a arte da autogeração de energia. Você para de ser um mendigo energético que depende de circunstâncias favoráveis, de aprovação externa, de estimulantes químicos para se sentir vivo. Você se torna um sol interno que irradia calor, luz e poder constantemente, independentemente do que aconteça ao seu redor. E essa transformação não é teórica nem simbólica, é literal, mensurável, sentida. Quando você pratica consistentemente, você sente o calor físico aumentar, sente a mente se acalmar, sente as emoções se estabilizarem, sente a energia vital pulsar com força através do corpo. Você se torna a prova viva de que o ser humano é muito mais do que uma máquina biológica limitada. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Foi porque sua alma está pronta para acender seu próprio fogo interno. Foi porque alguma parte profunda de você reconhece que carregar esse peso não é mais aceitável, que viver com a mente caótica não é mais tolerável, que existir em baixa vibração não é mais uma opção. Escreva nos comentários: meu fogo interno está aceso, e faça dessa declaração um compromisso sagrado consigo mesmo. Não é apenas uma frase bonita, é uma intenção que programa seu sistema energético para começar a transformação. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque aqui você encontrará mais técnicas ancestrais poderosas para despertar seu potencial energético completo. Não são teorias filosóficas abstratas, são práticas concretas que funcionam quando você as aplica com seriedade e consistência. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra o peso emocional, contra a ansiedade constante, contra a sensação de estar vivendo abaixo do seu potencial. Você pode ser o portal que acende o fogo interno de outra pessoa. E explore os outros vídeos deste canal, porque cada um é uma chave diferente para desbloquear aspectos diferentes do seu poder interno. O despertar não acontece em um único momento, ele se desdobra em camadas através de práticas consistentes. O fogo está esperando para ser aceso, a energia está esperando para acender, a transformação está esperando para acontecer. Tudo que faltava era você ter a técnica correta e a coragem de aplicá-la. Agora você tem ambos. Comece hoje. Acenda seu fogo interno e nunca mais volte a viver no frio e no medo. O monge do Himalaia vive dentro de você, esperando para despertar.